Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o clássico moderno O Senhor das Moscas, de William Golding, publicado em 1954. Existe uma interpretação que todo mundo repete quando fala do Senhor das Moscas, que quando não há civilização, a barbárie reina. Isso é falso. Não é como querem os apologistas ingênuos da civilização. Porque todo o esquema de simplificação põe a perder a relevância dos personagens principais. Ralph, Porquinho, Simon e Jack. Esses personagens, eles nos apresentam, de modo simbólico, verdades atuais sobre a natureza humana e a juventude. Nós vamos explorar nesse vídeo de hoje, no nosso encontro, justamente a análise dessas verdades através destes personagens do livro. O enredo é muito simples. Um avião cai numa ilha deserta e crianças, um grupo de meninos, de jovens entre 6 e 12 anos, se encontram sem a supervisão de um adulto, em um lugar hostil e inóspito. Então, logo no início da história, enquanto eles exploram a ilha, uma concha é encontrada na praia pelos meninos Ralph e Porquinho. Porquinho reconhece imediatamente o objeto e ensina Ralph que se soprar nessa concha, ela produz um som alto. Os meninos, então, eles tentam reconstruir naquela ilha, reproduzir naquela ilha, algum tipo de padrão civilizatório, algum tipo de ordem, elegendo um líder. Ralph assume o papel do líder, por votação democrática. E a concha, soprada por ele, funciona como um símbolo de autoridade, de organização coletiva, garantindo fala, convocação de assembleias, regras, dando aí uma ilusão inicial de um convívio democrático racional. Essa tentativa, ela começa a ruir quando o medo se infiltra na ilha. A chamada besta surge ali não como um inimigo concreto, mas como um medo difuso, alimentado pela imaginação, pelo isolamento e pela insegurança dos jovens. Aquilo então que era apenas uma ansiedade se torna uma presença constante na ilha. Jack, um dos garotos, percebe rapidamente que esse medo da tal besta pode ser usado como um instrumento de poder. Se existe uma ameaça, alguém precisa oferecer proteção, mesmo que isso implique em violência e submissão. Essa é a lógica de Jack. Então, a partir daí, a liderança de Ralph, que é justamente essa liderança baseada em regras, um simulacro aí de democracia, de diálogo, perde força. A democracia na ilha se dissolve, a concha perde valor simbólico e o grupo passa a preferir a força à palavra. Então, nós vamos agora analisar o personagem do Porquinho. Porquinho, ele é um menino que nós nunca descobrimos na história qual é o seu verdadeiro nome. Mas ele simboliza a lógica e a razão pura e abstrata. Porquinho, ele é um pragmático. Ele tenta ali analisar logicamente a situação dos meninos na ilha, atuando como conselheiro intelectual do menino Ralph. Porquinho também usa óculos, e esse elemento do óculos é fundamental na história, porque os óculos eles são usados para acender a fogueira, representando aí o conhecimento técnico, a ciência, né? Porquinho, ele representa então justamente a razão instrumental, o cálculo, a eficiência, os meios adequados para os fins imediatos. Ele racionaliza rapidamente a ideia de que existe essa besta na ilha, porque o Porquinho diz que a vida é científica e essa história da besta ser real é algo logicamente impossível.
Então, depois que os óculos de Porquinho são roubados por Jack e a turma dele, ele, Porquinho, toca a concha como último recurso ali para restabelecer a ordem, para restabelecer o diálogo. Porquinho acredita firmemente no poder da concha. Então ele tenta argumentar, mas Jack diz que a concha, que é justamente o símbolo da palavra e do diálogo, não tem mais valor ali na ilha. Um dos meninos, então, empurra uma enorme pedra para cima dele, lançando o Porquinho abismo abaixo, penhasco abaixo, e esmagando, estilhaçando a concha. A morte de Porquinho, no livro Senhor das Moscas, simboliza justamente o fim de qualquer vestígio de ordem e de processo democrático na ilha. A morte de Porquinho marca justamente a mudança definitiva para o caos absoluto. A destruição da concha expõe também a ingenuidade desse personagem em achar que a razão seria suficiente para unir o grupo de meninos. Agora, quem é o personagem Simon? O menino Simon é um personagem importantíssimo, porque ele personifica a dimensão espiritual do homem, a nossa dimensão espiritual, a estrutura moral interior do ser humano, que justamente é essa estrutura moral interna que resiste à sedução do mal. Ele ajuda Ralph a construir abrigos, ele colhe frutos do alto das árvores para dar às crianças menores. Simon também é muito gentil, é um menino que defende Porquinho de bullying, e ao contrário dos outros meninos que sucumbem à selvageria, à crueldade, ao autoritarismo, Simon, ele se mantém altruísta, compassivo, bondoso, atencioso e preocupado com os mais vulneráveis, sobretudo com as crianças menores. Então, como todo místico, e místico aqui no sentido do bom e velho, que o bom e velho Chesterton nos dá, né? Do homem sensato que vive com os pés na terra, mas possui também uma visão espiritual, uma visão dupla. Então Simon, ele faz perguntas que os outros garotos não conseguem ali responder. Por exemplo, ele diz: qual a coisa mais suja que existe? O que mais há para fazer? Essas perguntas exigem uma compreensão da realidade que vai além do nível lógico para que você possa respondê-las. Então, enquanto o Porquinho simboliza ali o pensamento lógico, científico e puramente racional, Simon, por outro lado, possui um conhecimento e uma percepção mais profunda da realidade, o que Chesterton chamaria de visão espiritual estereoscópica, que é aquela capaz de captar verdades mais profundas, que vão além da dimensão racional, da dimensão lógica, empírica e imediata. Simon é um menino profundamente intuitivo. A intuição, ela faz o trabalho de nos vincular à realidade, ao mundo real, antes que o ego, o nosso ego, racionalize e negue a natureza. Então, enquanto o Porquinho usa óculos, que é o símbolo da visão e da verdade, Simon é descrito de uma forma belíssima no livro como tendo olhos muito brilhantes, que é justamente o símbolo de outro tipo de visão e verdade. Simon, ele é o contrapeso vital à lógica fria e ao racionalismo de Porquinho. Porque a razão por si, a razão em si mesma, ela também amputa a experiência humana e leva a gente a ter uma visão de mundo estéril, limitada e insana, porque nos desconecta da própria realidade. Simon, ele compreende a verdade de que a besta não é um monstro literal, mas sim a maldade humana que espreita dentro dos próprios meninos.
Simon é o único que acessa essa verdade. Ele entende isso durante um desmaio que ele sofre e ele acaba falando durante esse desmaio com a cabeça de uma porca empalada numa estaca e coberta de mosca. Essa cabeça lhe diz que a besta não é algo que possa ser caçado e morto e que faz parte deles. A besta, ela é representada no livro pela cabeça de uma porca que foi morta de uma maneira extremamente brutal por Jack e sua turma. Então, essa intensa sede de sangue dos meninos da turma de Jack, provocada pela morte violenta da porca, se manifesta agora de uma forma assim ainda mais agressiva no assassinato de Simon. Simon, ele havia então acabado de descobrir, de desvendar a verdade sobre a natureza da besta. E vai revelar então a verdade aos meninos. E é durante justamente essa tentativa de contar a verdade que Simon é assassinado por Jack e seus seguidores. O grupo, ali num frenesi coletivo, ataca covardemente, brutalmente Simon com lanças, mãos e dentes. A selvageria e a bestialidade do assassinato de Simon é uma alegoria à crucificação de Cristo. O livro é repleto de alusões religiosas e Simon, ao sacrificar a própria vida por tentar levar a verdade ao grupo, é também uma metáfora de Cristo. A morte de Simon representa, naquele contexto da ilha, a perda da verdade e da moralidade, acelerando então a decadência dos outros meninos rumo à barbárie completa. Quem é o personagem Ralph? Ralph, ele simboliza a síntese de Porquinho e Simon. Ele é justamente a racionalidade saudável. Ele tenta unir a razão, o intelecto puro de Porquinho, com o espírito, a moralidade compassiva de Simon, para combater seu antagonista, Jack. Então, só relembrando, Ralph foi eleito líder dos meninos lá no início, logo após o acidente aéreo, e tenta manter os padrões ali da sociedade civilizada usando a concha. Mas Jack acaba sendo deposto, Ralph acaba sendo deposto por Jack, que tinha uma sede de poder e uma ambição desmedida, simbolizando então essa deposição de Ralph, o fim da ordem e da democracia na ilha. Ralph, ele utiliza o conhecimento técnico e instrumental de Porquinho para fazer o fogo, né? O fogo justamente para manter a esperança de resgate nos meninos. Então, em momentos críticos, Ralph, ele reflete sobre a bondade, ele reflete sobre a verdade, compartilhando essa visão espiritual e moral de Simon. Porquinho, sem Simon, é justamente essa racionalidade fechada em si mesma. É uma ferramenta fria e isolada, separada das outras afeições humanas saudáveis, que, quando levada ao extremo, pode chegar até a racionalizar a barbárie, porque é uma razão que não é atrasada por outras considerações humanas de nível moral e ético. E esse é digamos assim, é a tônica do problema moderno da razão instrumental. O livro, O Senhor das Moscas, ele foi escrito no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. O autor William Golding, inclusive, participou ativamente da Segunda Guerra como oficial da Marinha Britânica, e essa experiência foi fundamental para ele criar o livro. William Golding, ele testemunhou que o Holocausto não nasceu... O Holocausto, ele justamente foi executado na nossa sociedade moderna e racional, em nosso alto estágio de desenvolvimento civilizatório. Bauman, ele diz, e ele é categórico no seu livro Modernidade e Holocausto, que a barbárie, ela não é o fracasso da civilização.
ela é uma das possibilidades internas da civilização. Esse é o paradoxo real. Então, essa delimitação clara, essa separação cristalina entre civilização de um lado e barbárie do outro é falsa. Bauman mostra que o maior evento bárbaro do século XX não foi produzido pela ausência de civilização, pela ilha de Golden, não, mas pelo funcionamento eficiente da própria civilização. Espírito racional, princípio da eficiência, burocracia moderna, mentalidade científica, delegação de valores ao reino da subjetividade, a divisão técnica de tarefas. Isso é Auschwitz. Mas de volta ao personagem Ralph. Ralph, ele reflete sobre o ocorrido com Simon e reconhece que ele foi assassinado. Porquinho racionaliza o assassinato de Simon, dizendo que estava escuro, dizendo que foi ali um acidente. Veja que essa é justamente essa razão separada da verdade e da bondade que nega a própria realidade, que se torna fria, distante e cruel. Quem é o personagem Jack, tão falado? Jack, ele não é um menino irracional, um menino que teve um surto, não. Ele simboliza justamente o lado mau da natureza humana. Ele substitui a razão pela força bruta. A sede por poder, a anarquia e o caos simbolizam Jack. Conforme a história avança, há uma mudança marcante na dinâmica de poder. Então, a maioria dos meninos, como eu disse, opta por ficar ao lado de Jack e não de Ralph. Jack oferece algo mais sedutor, proteção, habilidade de caça e a habilidade de caça justamente ali para fornecer comida para os meninos. Então, isso, e mais a promessa de pertencimento e de enfrentar tal besta, atrai de maneira irresistível os garotos. Além da tentação que é representada também pelo estilo de vida anárquico de Jack. Jack, ele capitaliza o medo da besta como uma forma de controle eficaz e usa o medo como uma oportunidade para ganhar poder absoluto. A democracia de Ralph, ela cede lugar à ditadura violenta e à autocracia do menino Jack. No desfecho do Senhor das Moscas, o desfecho é extremamente dramático. A ilha, ela se torna um território dominado pelo Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas, que é o título do livro, é uma clara alusão ao demônio Beelzebub, que reina no caos e na barbárie. Ralph, ele permanece isolado, Porquinho e Simon foram mortos e quase todos os meninos se alinharam a Jack, que agora impõe sua autoridade pela força. Os garotos, então, eles pintados, armados e organizados, caçam Ralph como se fosse um animal, incendiando a ilha e com o objetivo de expulsá-lo do esconderijo que ele estava. Ralph, muito ferido e exausto, ele é tomado pelo pânico e foge pela mata em chamas. O antigo líder, que tentava ali sustentar as regras e o diálogo, o menino Ralph, nesse momento ele está guiado somente pelo instinto de sobrevivência. Então, quando ele cai na praia, ali, certo de que seria assassinado, ele se depara com uma cena inusitada, inesperada. Um oficial da Marinha Britânica, ali com um uniforme garboso, um navio ao fundo. Nesse instante, Ralph chora. Ele chora pelo fim da inocência, porque agora ele conhece a escuridão do coração humano. E, claro, pelo seu amigo Porquinho. Esse clássico da literatura moderna, foi o livro de estreia de William Golding. E é uma obra
eu diria, de notável inteligência literária, com certeza está no meu top 10 de melhores livros já lidos, porque esse é um livro capaz de combinar algo extremamente raro, que é o realismo, mas a universalidade do mito. Projetando, então, como reflexão profunda, esse livro se projeta como uma reflexão profunda da condição humana no mundo atual. A ilha de O Senhor das Moscas, ela existe. Hoje se chama internet. Internet sem supervisão adulta. Essa ressalva é importante. É o território onde adolescentes circulam livres de mediação dos pais, sem formação moral sólida e sem limites claros. Então, eles ficam ali imersos em plataformas de conteúdo adulto, degradante, grupos fechados de mensagens, fóruns anônimos, jogos online, onde a crueldade é banalizada e recompensada. Nesse ambiente de total anarquia, que é o ambiente da internet sem supervisão dos pais, os jovens, eles não se tornam Ralph, um menino saudável. Eles alimentam Jack. Alimentam o tribalismo, o sadismo, o prazer da crueldade compartilhada. O caso recente do cachorrinho Orelha, que foi brutalmente torturado e morto por um grupo de jovens, ele não é um desvio isolado de caráter, mas a consequência de uma formação humana incompleta dos jovens. Pais ausentes, escola tecnicista, uma moral terceirizada para a internet. Claro que nesse vácuo moral vai reinar o Senhor das Moscas. O que emerge desse vácuo não é autonomia, é barbárie. A visão de Golding sobre a natureza humana, ela não é cínica ou pessimista, como dizem alguns. Quando o menino Simon, ele tenta, no livro, ali na história, ele tenta visualizar a aparência da besta, surge diante da sua visão interior a imagem de um ser humano, ao mesmo tempo heróico e doente. Ou seja, Golding, ele nos mostra que temos sim uma inclinação natural à maldade, mas nos lembra que o nosso comportamento é uma escolha, porque nós somos dotados de liberdade moral, apesar de nossa predisposição ao mal. Contrariamente à visão cínica, determinista, fatalista e robesiana. Esse é o paradoxo que vivemos. No livro, como contraponto, portanto, a essa visão cínica sobre a natureza humana, Simon, Ralph e Porquinho continuaram agindo moralmente, enquanto a maioria dos outros meninos abandonaram o comportamento moral assim que a civilização deixou de estar presente ali para impor a eles as regras. Assim que a supervisão do mundo adulto, com seus condicionamentos morais, pareceu uma miragem muito distante. Golding, ele não defende no seu livro que a moral é uma construção social, que a moral é uma construção cultural, nutrida pelos símbolos da civilização. Não. Ele não está dizendo que quando as estruturas caem, só sobra a barbárie, a selvageria, a guerra de todos contra todos, o homem-lobo do homem, como na visão de Hobbes. Esses três personagens, Ralph, Simon e Porquinho, eles nos lembram que há pessoas que são morais. Há pessoas que permanecem morais, não por conformismo social, mas por uma escolha forte e consciente. Escolha. Simbolizando a capacidade do homem de resistir, de combater o mal, dentro e fora dele. Esses meninos, esses três garotos, embora em minoria, eles não abraçam o lado sombrio
e mal como fizeram os outros meninos. A sobrevivência de Ralph ao final da história também representa uma esperança no bem. E devemos sempre, na nossa vida, ter esperança no bem. Se você gosta de literatura aplicada à vida real, curte e se inscreve no canal.